Hoje no Cartório Contemporâneo, falaremos sobre alienação fiduciária no registro de imóveis. Você sabe o que faz o cartório de protestos? Mais uma vez, o Dr. Flaviano Galhardo, vice-presidente da CNR, presidente do CORE-BR, presidente da ARISP e registrador do 10º Oficial Registro de Imóveis de São Paulo, capital, falou conosco sobre alienação fiduciária no registro de imóveis. Veja só. Olá, doutor Flaviano, seja bem-vindo ao Cartório Contemporâneo, tudo bem com o senhor? Tudo bem, obrigado, prazer estar aqui. Doutor Flaviano, para o senhor, qual a importância dos cartórios extrajudiciais em prol da população e da desjudicialização? Bem, os serviços notariais e de registro podem muito contribuir com o que nós chamamos de extrajudicialização de processos e procedimentos, né? E por que é que notários e registradores podem muito bem desempenhar esse papel? Porque são profissionais de direito, são agentes de Estado, dotados de fé pública, que recebem a delegação do Estado para exercer em caráter privado, portanto aplicando as melhores estratégias da iniciativa privada no desempenho do seu papel e também para prevenir litígios ou então contribuir para para a desjudicialização daqueles processos em que não há conflito de interesse. Então, vou dar um exemplo muito paradigmático, que são as partilhas, né, extraídas de autos de inventário, arrolamento de bens, divórcio, né, que são realizados hoje pelos tabeliões de notas. Então, imagine quantas demandas judiciais já deixaram de desaguar nas varas de família, né, desafogando o já tão afogado, né, o já tão assoberbado Poder Judiciário, né, com esse trabalho tão importante dos tabeliões de notas. Você quer ver outro exemplo? Uma inovação trazida pela Lei 13.465 de 2017, que é o uso capião extrajudicial. Antes, para que alguém pudesse ter o seu título de propriedade reconhecido pelo decurso de tempo, pelo exercício da posse num decurso de tempo, ele tinha que entrar com uma ação de uso capião no Poder Judiciário, e uma ação muito demorada, uma ação custosa que exigia perícias e aguardar uma média de 5, 10, às vezes até 15 anos para ter o seu título de propriedade reconhecido. Hoje ele pode ingressar com esse expediente administrativamente no registro de imóveis competente e o procedimento presidido pelo oficial do registro de imóveis ter o seu título de propriedade, o seu direito de propriedade pelo exercício da posse ali reconhecido pelo oficial do registro de imóveis em questão de alguns meses. O sonho da casa própria é compartilhado por milhões de brasileiros. Diversos métodos de obtenção de crédito têm sido utilizados para realizar esse sonho. Um dos mais populares é o financiamento bancário mediante a entrega em alienação fiduciária de imóvel como garantia. O que é e como funciona a alienação fiduciária de imóvel? A alienação fiduciária sobre bens imóveis, ela foi introduzida no nosso direito, foi introduzida aqui no Brasil pela Lei 9.514 de 1997. Que criou o chamado Sistema de Financiamento Imobiliário. Então, ao lado do Sistema de Financiamento Habitacional, o SFH, nós temos o SFI, que é o Sistema de Financiamento Imobiliário, que trouxe vários instrumentos para permitir o fomento dessa atividade de financiamento de crédito imobiliário. A alienação fiduciária nada mais é do que a transmissão da propriedade imobiliária com o escopo de garantia em favor do credor, para cumprimento de uma obrigação. Como é que ela se constitui? Ela se constitui com o registro, no registro de imóveis competente, né? E como é que ela funciona? Ela funciona da seguinte maneira: se o devedor, esse que transmitiu a propriedade para o credor,
paga a dívida, a propriedade automaticamente se reverte para ele com simples cancelamento desse ônus na matrícula do imóvel. E se o devedor não efetua o pagamento, se ele se torna inadimplente, inicia-se então um procedimento extrajudicial de execução dessa garantia, aonde? No registro de imóveis, aonde ela foi constituída. O credor, então, ele, após um prazo de carência previsto em contrato, ele requer ao oficial do registro de imóveis para que ele intime o devedor para purgar a mora em cartório num prazo de 15 dias. Se ele não purgar a mora nesse prazo de 15 dias, o credor pode consolidar, ele consolida a propriedade efetivamente em seu nome. E qual é a obrigação que a lei coloca para este credor? Ele tem o dever legal de levar este imóvel para leilão ou para asta pública. E com o produto da venda deste imóvel em leilão, satisfazer o seu crédito. Então, essa que é a grande vertente da alienação fiduciária. Ela se constitui e se executa no registro de imóveis. A alienação fiduciária, ela fez ressurgir o mercado de crédito imobiliário, né, porque se transformou numa garantia forte, né, em favor de bancos e outros credores, porque ela não está limitada tão somente a financiamento habitacional. Ela pode servir de lastro também para outros tipos de financiamento, como por exemplo a atividade empresarial. Determinado empresário pode muito bem oferecer o imóvel seu pessoal ou da empresa para garantia de um capital de giro, por exemplo. Então, a alienação fiduciária fortaleceu muito esse mercado de crédito imobiliário tão importante aí para a economia do país. Doutor Flaviano, e quais as vantagens da alienação fiduciária? Quando a gente fala de vantagem da alienação fiduciária, a gente tem que imaginar a vantagem no sentido amplo, né? Ou seja, que tipo de benefício, que tipo de vantagem isso trouxe para a economia, para o próprio mercado imobiliário e, no final das contas, para o próprio cidadão, né? Porque com uma garantia forte, ele passou a pagar juros mais interessantes, juros mais baixos. Quanto maior a garantia, ou seja, quanto melhor a qualidade da garantia em favor de um credor, mais baixa é a taxa de juros de um eventual empréstimo imobiliário. Então, tecnicamente, quais as principais vantagens desse instituto tão bem pensado pelo legislador brasileiro? O primeiro deles é a de que, diferentemente da hipoteca, a alienação fiduciária, o imóvel é transmitido ao credor com o escopo de garantia, ou seja, aquele patrimônio sai do bem sai do patrimônio do devedor e ingressa no patrimônio do credor, ainda que afetado a uma determinada finalidade. Isso traz uma grande vantagem, porque esse imóvel não vai concorrer com outras dívidas daquele devedor, como dívidas trabalhistas, outras dívidas cíveis e às vezes até dívidas fiscais. Então essa é a primeira grande vantagem do Instituto. A hipoteca não, na hipoteca esse bem permanecia no patrimônio do devedor e portanto, numa eventual insolvência desse devedor, essa garantia real ela tinha que ser levada à massa falida ou ao processo de insolvência para concorrer com esses outros credores. Essa é a primeira vantagem. Segunda vantagem técnica da alienação fiduciária como eu mencionei, a própria execução extrajudicial. Não é? Estávamos falando da desjudicialização. Esse é um deles, é um exemplo típico. Né? A hipoteca antes era executada exclusivamente na esfera jurisdicional, ou seja, um credor que tinha, o banco que eventualmente tinha uma hipoteca em seu favor, se o devedor deixasse de pagar, ele tinha que entrar com uma ação de execução hipotecária e aguardar aí alguns anos para que essa ação pudesse correr adequadamente.
Com a alienação fiduciária, essa execução ela passou a ser realizada em âmbito extrajudicial, sob a presidência do oficial do registro de imóveis. Então, essas duas principais vantagens fez com que este instituto trouxesse de volta um mercado de crédito imobiliário e que, no final das contas, né, trouxe aí um benefício para o próprio mercado imobiliário, né, que depende muito do crédito, né. Os números da ABCIP, que é a Associação Brasileira de Crédito Imobiliário e Poupança, demonstram que só neste ano serão destinados, com recursos da poupança, aproximadamente 200 bilhões de reais garantidos por alienação fiduciária. Então, para vocês verem a vantagem que uma garantia, um instituto bem construído, bem formulado, pode trazer de vantagens e benefícios para o país, para a economia, para o mercado de crédito imobiliário, para o mercado imobiliário e, por fim, o principal destinatário da norma, que é o cidadão, porque, afinal de contas, ele tem à sua disposição a possibilidade de trocar o seu imóvel fazendo um financiamento com juros mais baixos e, portanto, pagando prestações muito mais interessantes para a sua composição de renda. Durante a pandemia, os cartórios passaram por uma grande revolução tecnológica, efetivando grande parte dos atos em forma online. Na sua opinião, qual o impacto da tecnologia na prestação dos serviços dos registradores de imóveis? O impacto é total. Eu diria que o registro de imóveis é paradigma para qualquer serviço público quando o tema é tecnologia. Nós já investimos muito em tecnologia da informação e da comunicação ao longo dos últimos 20 anos. Só para te dar um exemplo, Duda, a primeira certidão digital do registro de imóveis foi lá pelos idos de 2003, 2004. E hoje, a certidão digital, boa parte dos registros de imóveis fornecem certidão de forma totalmente online, com assinaturas eletrônicas, com carimbo de tempo homologado pelo ITI, com QR Code, ou seja, muitas certidões o oficial entrega o link para o usuário poder fazer o download. Então, só para dar um exemplo de que de suma importância a aplicação da tecnologia de informação e comunicação na atividade registral imobiliária. Durante a pandemia, isso se acelerou de forma muito acentuada. Os registros de imóveis, como serviços essenciais, não pararam durante a pandemia e muitas vezes por conta desta tecnologia. Vários títulos, vários documentos de forma eletrônica passaram a ingressar de forma totalmente online, né? Ou seja, o usuário não precisa mais ir até o balcão do cartório para tirar a sua certidão ou para dar entrada na sua escritura ou para dar entrada no seu contrato. Ele pode muito bem hoje fazer isso pela plataforma do registro de imóveis, que hoje está sendo custodiada aí pelo Operador Nacional do Registro. Então, de suma importância a tecnologia da informação para o registro de imóveis. E, inclusive, estamos trabalhando agora com a inclusão digital dos cartórios, né? Porque não basta que os grandes e médios cartórios entrem só nessa linha de atuação. É preciso que os cartórios pequenos também, dos 4 cantos do país, também ingressem nessa nova vertente, ou seja, a prestação de serviços eletrônicos e digitais. Quais são os maiores beneficiários das transações imobiliárias serem firmadas por meios eletrônicos e por quê? Bom, os beneficiários são todas as partes, né? Todas as partes, adquirentes e transmitentes, credores e devedores, administração pública. O custo-benefício de se investir em serviços online, serviços digitais. Temos trabalhado muito
com uma porta padronizada de forma mais intuitiva para o usuário do serviço. Então, eu diria que todos nós, brasileiros, somos beneficiados com essa vertente, com esse investimento na tecnologia, né? Quanto mais rápido, mais fácil, sem abrir mão da segurança, né? Quanto mais rápido e mais fácil se fizer esse registro, de forma mais eletrônica e mais digital possível, todos saem ganhando com diminuição de custos de transação e melhoria do ambiente de negócios também. Qual a sua visão sobre o futuro da atuação extrajudicial na prestação de serviços à sociedade? Eu imagino os serviços notariais e de registro numa crescente, tendo em vista essa desjudicialização tão buscada no meio notarial e registral, já reconhecida até pelo legislador, né, com as experiências que a gente comentou aqui, como, por exemplo, eu não citei o protesto extrajudicial, né, a recuperação de dívidas, né, através do Instituto do Protesto. Mencionei aqui as partilhas extrajudiciais, mencionei o usucapião extrajudicial, mencionei a execução extrajudicial da alienação fiduciária. Então, eu acredito muito nessa vertente de desjudicialização e trazer cada vez mais soluções para os serviços, por meio dos serviços notariais de registro. Conciliação, né, trazer as conciliações, prevenções de litígio através do sistema notarial e registral, a capilaridade dos cartórios no Brasil inteiro, né? Hoje, todo município do país tem um cartório, seja ele de registro civil, seja ele de notas, seja ele de registro de imóveis. Então, eu acredito muito que esse modelo constitucional de delegação a um particular que exerce esse serviço público em caráter privado pode muito contribuir com o país, porque, afinal de contas, não se gasta dinheiro público, recursos públicos, dotações orçamentárias. É um serviço prestado sob a responsabilidade do profissional de direito, como eu disse, profissional de direito dotado de fé pública e agente do Estado. Então, eu acredito muito na desjudicialização e extrajudicialização na solução de conflitos. Doutor Flaviano, como o senhor avalia a iniciativa da CNR em criar o cartório contemporâneo? Bom, a CNR está de parabéns, né, na pessoa do presidente Rogério Bacelar, porque é muito importante demonstrar para a sociedade e para a comunidade jurídica, né, todos os a nossa vasta gama de serviços prestados, que já não é de hoje, né, à sociedade brasileira. Então, a gente ainda vê muito desconhecimento sobre os cartórios, né? Muita falta de informação, né? Eu acho que o cartório contemporâneo vem com essa missão de passar, de passar aos assinantes que os serviços notariais e de registro prestam um serviço de extrema importância e de extrema essencialidade para um país democrático que é o nosso país, né? O Estado de Direito depende muito de instituições como a propriedade privada, como as liberdades garantidas no artigo 5º da Constituição Federal. Então, os serviços notariais e de registro podem muito contribuir para que esses direitos sejam plenamente garantidos, não só entre particulares, mas também entre particulares e o próprio Estado. Doutor Flaviano, muito obrigado pela sua presença. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Eu que agradeço, Duda, e parabéns pelo programa e estou sempre à disposição. Um dos cartórios mais importantes é o cartório de protestos, mas ele não é muito conhecido.
Por isso, conversei com o Dr. Cláudio Marçal, vice-presidente executivo da CNR e presidente da Noreg Brasil. Olá, Dr. Cláudio, seja bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Duda? Com você, tudo bom? Tudo bem. Dr. Cláudio, como os protestos de títulos têm auxiliado na recuperação de crédito, tanto na iniciativa pública como na privada? Inicialmente, gostaria de saudar os telespectadores do Cartório Contemporâneo, cumprimentar a iniciativa da parceria da CNR, que é a Confederação Nacional dos Notários Registradores, com o Supremo Tribunal Federal pela iniciativa, né? E dizer que estão de parabéns e que nós estamos aqui da área notarial, eu como presidente da Noreg Brasil e vice-presidente do Instituto de Estudos de Protestos e Títulos do Brasil, para prestar com o maior prazer todos os esclarecimentos da possibilidade que o usuário tem hoje de fazer um protesto de títulos em todo o território nacional com toda a facilidade possível. Os cartórios têm contribuído muito na recuperação dos créditos e na redução do custo do crédito no Brasil. Por uma razão muito simples, né? Hoje tudo pode ser feito eletronicamente. Nós temos a nossa Central Nacional de Protesto de Títulos, que é a CENPROT, que é a Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Tabeliões de Protestos do Brasil, pela qual o usuário pode acessá-lo e encaminhar os seus títulos a protestos sem nenhuma burocracia, né? Sem pagamento prévio e tudo mais. E a nossa central faz a distribuição do título para ser protestado para qualquer localidade do território nacional onde esteja domiciliado o devedor, né? E como isso pode ser feito? Como os tabeliões de protesto, como o protesto pode ajudar na recuperação do crédito, né? Na recuperação do crédito, na redução do custo do crédito. Desde que as pessoas, né, façam contato com a nossa central, é possível até que as empresas que tenham grande volume, ou o poder público, que também tem grandes volumes, que façam o encaminhamento via convênio através da nossa CENPROT. Então é tudo muito fácil, sem burocracia e em tempo real. A crise econômica foi um fator motivador para que mais empresas e órgãos públicos buscassem os protestos como forma de recuperação de crédito? A crise econômica sempre, quando ela existe, quando ela passa a existir, ela é um fator realmente de procura, né, dos cartórios de protesto para a cobrança. Mas isso não é muito comum. Obviamente que depois de um lapso de tempo em que os devedores não resgatam ali os seus débitos, é que os credores procuram os cartórios para realizar a cobrança. Obviamente que os credores na crise econômica também têm mais tolerância, né, para a busca dos cartórios de protesto na recuperação dos seus créditos. Mas os cartórios estão abertos em qualquer situação, seja durante a crise ou em qualquer momento da nossa economia. Estão lá abertos para atender a todos os credores, sejam eles públicos ou privados. O protesto ele é mais eficaz e célere do que um processo de execução fiscal? Por quê? Sim, o protesto é sempre mais eficaz e célere. E a explicação disso é porque o protesto ele tem que ser realizado em 3 dias úteis, né? Na pandemia, em face de provimentos da Corregedoria Nacional de Justiça e da Corregedoria Estadual, das corregedorias estaduais, o prazo foi ampliado. Por exemplo, São Paulo, o prazo foi ampliado para 6 dias, né? Mas, de qualquer forma, o cartório tem que, recebendo o título, ele tem que intimar o devedor
e apresentar o resultado para o credor dentro de 3 dias úteis e na pandemia 6 dias úteis. Entregando para o credor o instrumento o pagamento do título, se houver, ou o instrumento de protesto, como prova do inadimplemento do credor. A execução, não, ela já depende de contratação de advogado, ingresso em juízo, recolhimento de custas antecipado, citação do devedor e tudo mais. Então, uma execução, ela pode demorar de 2 até 8 anos, né? E o custo é muito maior, às vezes até 10 vezes mais que o custo da realização do protesto. E mais, considerando ainda que no protesto não tem custo para o credor. Existem tipos de títulos cuja recuperação de crédito é mais eficaz com o protesto? Quais são e por quê? Qualquer título apresentado a protesto, a recuperação do crédito, ela é sempre boa, ela sempre existe com eficiência, com eficácia, quando o crédito ainda é um crédito novo, sabe? Normalmente quando o crédito é um crédito antigo, né, o devedor já está em débito há muito tempo e já esgotou todas as suas formas de adimplir os seus compromissos, aí fica mais difícil a recuperação do crédito. Então, o ideal que os credores, assim que vençam as obrigações dos seus devedores, e passado normalmente o prazo de tolerância que eles costumam ter em relação aos seus devedores, que eles apresentem logo o título a protesto, porque a chance de recuperação do crédito no início é bem maior, né? Muito bem maior. Os serviços eletrônicos e atividades digitais já são realidade nos cartórios brasileiros. Como o senhor avalia os serviços prestados pela Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos tabeliães de protestos de títulos? Ok. Eu arriscaria dizer que talvez o serviço de protesto de títulos, né, o protesto de títulos no Brasil, tenha sido uma das primeiras especialidades, naturezas, né, dos serviços notariais de registro que se modernizou, que adotou o sistema de processamento de dados eletrônicos. Por quê? Porque o tabelião de protesto hoje, que não tiver um computador, ele não sobrevive, porque hoje é tudo eletrônico, né? O relacionamento dele com os credores, com os bancos, com o sistema financeiro de modo geral, com o poder público, hoje é tudo eletrônico. O tabelião de protesto que não estiver com toda a infraestrutura eletrônica funcionando, ele fica para trás. Ele não tem condições de trabalhar, ele não tem condições sequer de receber um título hoje se ele não tiver computador no seu cartório, se ele não tiver uma internet funcionando. Então, os sistemas eletrônicos que quando chegaram no Brasil, a revolução tecnológica e da informática, dizendo assim, quando chegou no Brasil, um dos primeiros setores da área notarial e de registro a adotá-los foi o sistema de protesto de títulos do Brasil. E hoje está muito bem, na minha avaliação está muito bem. Hoje nós temos uma central nacional, que é a SEMPROT, né, de Serviços Eletrônicos Compartilhados. Hoje os credores eles podem depositar os seus títulos nesta central por meio eletrônico, pode fazer a remessa tudo por meio eletrônico. E a central faz a distribuição para as centrais estaduais, que por consequência, pela mesma via, por meio eletrônico, faz a distribuição para os cartórios dos seus estados, das suas regiões. E por esta mesma central é prestado contas ao credor dos pagamentos, dos protestos havidos quando não ocorre o pagamento, e bem como também das sustações judiciais, dos eventuais pedidos de desistência do protesto durante o prazo legal do protesto, né? Tudo isso pode ser feito eletronicamente através das nossas centrais.
E então os tabeliões de protesto, o serviço de protesto está muito bem nessa parte eletrônica implementado. Nós tivemos a felicidade de ter tido em 2019 a Lei 13.775, que introduziu a duplicata eletrônica no país. Tivemos a felicidade desta lei também trazer nos ter imposto também a necessidade da adesão de todos os tabeliões de protesto à Central Nacional, né? A Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos tabeliões de protesto, que até então era facultativa e passou a ser obrigatório a partir desta lei, né? E por essa central nós podemos colocar, tanto recepcionar os títulos a protesto, como também tudo de forma gratuita, como também podemos prestar informações gratuitas do serviço de protesto de títulos de todo o território nacional. Então basta que o cidadão, de posse do seu documento, do seu CPF, ou de alguém que esteja demandando um crédito dele, queira consultar se a pessoa tem ou não protesto, ele pode entrar na nossa Central Nacional e fazer a pesquisa de protesto e ali obter já o resultado, se tem ou não protesto, e se tiver um protesto, indicar o cartório onde ele está protestado, o valor que foi protestado, e assim, e também, da mesma forma, os credores podem, utilizando a nossa Central Nacional de Protesto, em recebendo o título, depois do título protestado, dar a anuência eletrônica para o cancelamento do protesto, e os devedores fazerem também, por meio da nossa central de protesto, o requerimento, o pedido eletrônico do cancelamento do protesto. Então, tudo isso pode ser feito hoje por meio eletrônico no Serviço de Protesto de Títulos do Brasil. Hoje é um sonho que nós tínhamos aí há mais de 20, 30 anos, hoje já é uma realidade, já foi realizado, plenamente realizado. Dr. Cláudio, nos fale um pouco sobre essa novidade que é o protesto gratuito, sem o pagamento antecipado, e quais os serviços disponíveis nos cartórios de protesto. Sim, o protesto gratuito, né? Então, isso foi uma ideia nossa aqui de São Paulo, né? Que acabou acontecendo, materializando através de lei, no ano de 2001, e nós já vimos no estado de São Paulo implementando o protesto gratuito, né, para os credores desde 2001, que acabou se expandindo para todo o território nacional por força de um provimento da Corregedoria Nacional de Justiça, o provimento número 86 de 2019. Infelizmente, 18 anos após apenas, é que o protesto gratuito se expandiu para todo o território nacional. Então, através do protesto gratuito, como eu disse antes, é possível, o credor apenas faz o depósito do título para protesto, ele apresenta a distribuição na nossa Central Nacional de Protesto, a central se encarrega de fazer a distribuição para todos os estados, para todas as centrais estaduais, que por sua vez distribui para todos os cartórios estaduais, sem nenhum custo perante o tabelionato de protesto no primeiro momento. Então, hoje, a partir do protesto gratuito em 2001 em São Paulo e 2019 em todo o território nacional, é possível o credor apresentar um título, o cartório fazer a cobrança desse título, receber o crédito ou entregar a prova do não recebimento para o credor plenamente, gratuitamente, né? De forma gratuita para eles, sem custo nenhum. E os serviços que os tabelionatos de protesto fazem já está, como é da própria essência da atividade do tabelião de protesto, é a recepção de todos os títulos, que seriam desde cheques, notas promissórias, duplicatas, que é normalmente a maior parte dos títulos, eu diria que mais de 90% dos títulos encaminhados a protesto são de duplicatas, né?
E do poder público nós recebemos as CDAs, que são os débitos inadimplidos sobre IPTU, IPVA, ISS, Fundo de Garantia e etc. e tal. E hoje até é possível nos cartórios de protesto se receber uma mensalidade de aluguel, de locação de um imóvel não adimplida, né? Também é possível fazer tudo pelo tabelionato de protesto de títulos. O que nós, como entendemos aqui, os serviços notariais de registro, de um modo geral, a função dele é a prevenção dos conflitos, é evitar que uma questão creditícia, por exemplo, inadimplida, que ela chegue até o Poder Judiciário, né? Ou se chegar ao Judiciário, já chegue na fase de execução do título, né? Então, o protesto, através do protesto, é possível se recuperar mais de 50% a 65% dos títulos inadimplidos. Se num primeiro momento, até a lavratura do protesto, não há recuperação ainda, porque o devedor não pagou, mas esse devedor provavelmente, em função de que os protestos são divulgados, né, para todo o sistema creditício, ele vai saldar o débito e procurar fazer o cancelamento do protesto, mesmo depois do protesto. E isso então acaba atingindo até um índice de 65% de recuperação dos créditos no prazo máximo aí de 2 anos em média, né? Então, outros serviços que os cartórios de protesto fazem, né, que os tabelionatos todos fazem, comunicar, né, como eu disse antes, o sistema creditício, né, dos protestos havidos, né, e aí a pessoa protestada ela passa a ser do conhecimento de todo o comércio e todo o sistema financeiro, né, e nós fornecemos as certidões quando há necessidade de um financiamento imobiliário. Então a pessoa precisa retirar, né, pedir certidões negativas, os tabelionatos de protesto também expedem as certidões nesse prazo. E os cancelamentos de protesto, quando há, como eu disse antes, uma vez pago o título depois de protestado, o devedor, aquela pecha de negativa, ela deixa de existir no momento que ele comparece no cartório e faz o pedido do cancelamento do protesto. E as informações, como eu disse também antes, as informações gratuitas das situações de protesto, se a pessoa está protestada ou não, onde está localizado o protesto dela, via SEMPROT, né, via Central Nacional de Protesto de Títulos do nosso Instituto de Estudo de Protesto de Títulos Nacional. A maior importância do protesto está em que o credor, quando ele deposita o título no protesto, ele conta com a qualificação daquele título gratuitamente da parte do tabelião. O tabelião faz a qualificação do débito. E para o devedor, ele vai ter a certeza que ele será intimado desse protesto, né? Porque o tabelião de protesto não pode protestar ninguém se ele não tiver prova de que o devedor foi intimado. É preciso que ele tenha ali uma prova que o devedor recebeu a carta intimatória do protesto. Essa é a grande vantagem do protesto em relação a outros serviços que existem, infelizmente, no país. São aqueles serviços de indicação de pessoas que têm débitos, mas que às vezes a pessoa sequer tomou conhecimento de que ele foi negativado, por exemplo, o seu crédito, né? Porque às vezes isso é feito com carta simples ou com mero aviso eletrônico, que ele às vezes nem e-mail, e ele acaba não tomando conhecimento do que se trata, de que teve um envio de um débito dele a esses centros aí de indicação de pessoas negativadas. O protesto não. Em que pese ele alimente o serviço de proteção ao crédito, o devedor, para ser protestado, ele precisa ter certeza
de que o devedor foi intimado. E mais, esses serviços de negativação, infelizmente a lei diz que para a negativação da pessoa, para a indicação da pessoa num banco de dados negativo de crédito, é necessário que o devedor seja comunicado previamente, por escrito. Nós não entendemos porque, infelizmente, isso já é até decisão de justiça, né? Que se a pessoa precisa previamente ser comunicada por escrito, que esses bancos de dados, esses centros de negativação, também não têm a obrigação de guardar a prova escrita de que o devedor recebeu a comunicação da negativação prévia, né? Então, se a lei diz que ele tem que ser comunicado por escrito, logicamente, o banco de dados, essas empresas que fazem, também deveriam arquivar a prova escrita, né? Um documento escrito, um protocolo, ainda que seja simples, carimbado pela portaria do edifício, que a pessoa recebeu a carta comunicativa da negativação. Infelizmente, essa não é a realidade. E acabou, essas ações acabaram chegando ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e infelizmente, acabou sendo sumulada, que é a súmula 404, no sentido de que, na comunicação da negativação, não há necessidade de comprovante da entrega da comunicação ao consumidor. Então, aí, acabou desaparecendo a necessidade da prova escrita que o próprio Código de Defesa do Consumidor exige, né, para que haja negativação. Mas acredito que, com o tempo, essas questões vão acabar desaguando no Supremo. Já existem várias ações lá no Supremo a respeito disso, declaratórias, inclusive, de inconstitucionalidade, a respeito de leis nos estados que dispensaram essa prova escrita, né? E no próprio Legislativo, nós acreditamos que no futuro isso será visto de uma forma mais séria, a meu ver, a respeito dessa questão. Doutor Cláudio, como que o protesto contribui para a redução do custo do crédito? Assim, como já vimos anteriormente, o protesto é gratuito, né? Então, o credor, quando ele usa o cartório de protesto para fazer uma pesquisa sobre o protesto de alguém que ele está concedendo um crédito, ele não está tendo custo. Logo, ele não tem como repassar esse custo para as taxas do financiamento. Então, é uma forma já de contribuir para a redução do custo do crédito aí. Mas tem mais. Se o devedor não paga o crédito, o débito dele, né, e o crédito ao credor, e o credor utilizar o cartório de protesto para fazer a cobrança desse crédito, dessa dívida, o credor também não terá custo nessa cobrança, através do cartório de protesto. Então, está aí estão aí as formas pelas quais o protesto pode-se afiançar com tranquilidade que o protesto reduz o custo do crédito. Se o credor não tem custo na hora de pesquisar a situação de protesto do devedor, então e não há repasse desse custo para as taxas de financiamento. E se ele pode cobrar, eventualmente, o crédito inadimplido através do cartório de protesto sem custo, ele também não terá como repassar esse custo, não terá custo a ser repassado para o preço dos produtos. Então, logo, a conclusão lógica é de que o protesto contribui sim aí muito com a redução do custo do crédito no Brasil, né? Alguém
pode dizer, mas quem é que paga as despesas? Bom, quem vai pagar essas despesas é sempre aquele que deu causa ao protesto. É o devedor que não, ou que foi protestado, ou que deixou de pagar a conta e vier a ser protestado. Então, na hora do resgate do título no cartório de protesto, é ele que vai pagar as despesas do protesto. Lógico, mas só que o devedor, ele paga as despesas porque ele causou o protesto. E essa despesa que ele pagou não foi, de hipótese alguma, repassada nem para as taxas de financiamento e nem para os preços dos produtos, mantendo-se assim a redução do custo do crédito no país. Quais títulos podem ser protestados e como funciona a inclusão do protesto e o seu cancelamento? Sim, todos os títulos de créditos, de um modo geral, podem ser protestados. Todos os títulos executivos extrajudiciais também podem ser protestados. As sentenças judiciais também podem ser protestados. E todos os créditos públicos, né, representados por certidões da dívida ativa, podem ser protestados. Então, só para exemplificar alguns, nós temos as notas promissórias, os cheques, as duplicatas de prestação de serviços e as duplicatas mercantis, os contratos de locação, né, impostos, de um modo geral, representados pelas certidões da dívida ativa, os contratos de câmbio do sistema financeiro, as certidões de crédito bancária, e, de um modo geral, todos os títulos que representam crédito ou que são passíveis de execução, os documentos de dívidas passíveis de execução também podem ser protestados. Como fazer isso? Como fazer o protesto? Entrando no site da SEMPROT do Brasil, né? A SEMPROT, Central de Protesto de Títulos do Brasil, que é a SEMPROT, ou fazendo, quando há grandes remessas, entrando em contato com a própria SEMPROT, fazendo um convênio com a Central Nacional de Protesto de Títulos e e a partir daí passar a fazer o envio eletrônico de todos esses títulos a protesto. E o cancelamento do protesto, da mesma forma, ele pode ser feito mediante anuência do credor via SEMPROT Nacional, Central Nacional Eletrônica de Serviços Compartilhados dos Tabeliões de Protesto. Ele pode fazer anuência via SEMPROT, como também o devedor pode, via SEMPROT, fazer o requerimento e o cancelamento de eventual protesto que ele tem em seu nome, depois de tendo havido a anuência do credor, né? Como que faz esse cadastro e quais documentos precisam ter em mãos na hora de se cadastrar? Normalmente, como é eletrônico, a pessoa precisa utilizar o certificado de assinatura digital. E ali já teria a identificação, né, completa do apresentante. Mesma forma, o devedor, sem problema algum, como é tudo eletrônico, precisa ter assinatura eletrônica, né? Dr. Cláudio, como o senhor avalia a iniciativa da CNR em criar o cartório contemporâneo? Sim, avalio com a iniciativa muito boa, né? Os serviços notariais de registro, embora existentes no país desde o descobrimento, desde o seu descobrimento, ainda há muitas pessoas, né, que desconhecem o funcionamento dos serviços notariais de registro, o funcionamento dos cartórios de protesto. Nós somos 7 especialidades em todo o território nacional. E nós temos os tabeliães de notas, que fazem escrituras, procurações, reconhecimento de firmas, autenticações, testamento. Hoje fazem partilha também de bens, né? Nós temos os cartórios de registro de imóveis, onde são registrados todos os contratos e escrituras públicas de aquisição de bens. Nós temos os tabelionatos de protesto de títulos, especificamente do qual estou falando aqui hoje.
nós temos onde se faz as cobranças, né, dos créditos e a comprovação do inadimplemento quando não é resgatado o título no cartório de protesto. Nós temos os cartórios de registro de títulos e documentos, ou registro civil das pessoas jurídicas, que o nome já diz, né? É onde se procura levar um contrato a registro, qualquer contrato que não tenha acesso a um registro de imóveis, ao outro cartório tem acesso ao título de documento, faz notificações também a respeito dos contratos registrados, né, das partes constantes dos contratos registrados. É através desse cartório que se notifica e dá conhecimento a todas as partes. Nós temos os cartórios de registros civis das pessoas naturais, né, onde, como o nome propriamente diz, é onde se faz o registro, onde se inicia a vida do brasileiro, do cidadão, é no cartório a vida civil, né? É no cartório de registro civil, depois vem o casamento, vem o divórcio, separação, e até o próprio falecimento. E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Se você não pôde ver o programa completo, temos uma reprise na segunda-feira, 19 horas, e no canal do YouTube da CNR. Vejo vocês na quinta-feira, 19 horas, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!